Para quem acha que a Sakura é bobinha, esse capítulo veio para desmentir isso, demonstrando todas as habilidades que ela possui, de sedução até inteligência. E também tivemos o momento mais fofo do mangá, com Sasuzako vivo, com Sasuke com ciúmes de sua esposa. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o JD, seja muito bem-vindo ao meu canal. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com o casal Sasuzako conversando, com Sasuke dizendo que seu colega de cela trabalha na biblioteca, e que para conseguir que o Penzilla colabore, o ideal é atraí-lo com uma aposta, já que ele é viciado em jogos de azar. E nesse momento, o Uchiha diz à sua esposa que ele vai conseguir a atenção dele primeiro, e que depois disso, para Sakura fazer a jogada dela. Então o pai da Sarada se aproxima de seu colega de cela, e Penzilla diz que não esperava vê-lo por ali. E o Uchiha responde que poderia dizer o mesmo em relação a ele. E nesse momento, seu colega de cela diz que tem autorização para estar ali, na livraria, e que apesar de não saber ler, ele gosta de folhear as páginas e ver as pinturas, as imagens. Então Penzilla pergunta se Sasuke gosta de livros, e ele responde que não, mas que tem um livro que ele gostaria muito de ler, e que esse livro se chama Mapa dos Céus. Porém, seu colega de cela nunca ouviu falar sobre esse livro, então ele vai verificar se o acha no catálogo de livros, e consegue achá-lo. Porém, esse livro está no porão, um lugar que é proibido para os prisioneiros. E assim sendo, ele diz que não pode ajudar o ninja de Konoha, pois se fosse pego, receberia a pena de morte por enforcamento. E nesse momento aparece Sakura, dizendo que ouviu um pouco da conversa, e que achou esse livro muito interessante, e que ela tem mesmo pensado em estudar astronomia. Então ela pede para que Penzilla a ajude a ler esse livro, e diz que o leria escondido, para que ninguém ficasse sabendo. E então ela pede a chave do porão para o colega de cela de seu marido. Porém, o responsável pela biblioteca se mostra irredutível em sua negativa. Então Sakura propõe uma aposta, e que caso ela ganhe, ele dará a chave do porão a ela, e ele acaba aceitando. Depois disso, ele escolhe o jogo, que é o Linha Estelares. E o prisioneiro diz que achou esse jogo por engano, quando estava limpando as estantes da biblioteca, e as regras do jogo estavam juntos das cartas. E assim ele explica as regras para a doutora. Porém, Sakura nunca viu esse jogo, e fica um tempo memorizando as cartas e as regras da brincadeira. Então Sasuke diz à sua esposa para distrair o prisioneiro enquanto ele lança um genjutsu nele. Porém, Sakura se recusa e diz que isso seria trapaça, e que não precisa disso, pois ela daria conta da situação sozinha. E nesse momento o jogo começa. Porém, Penzilla diz que a doutora deveria estudar mais as regras, mas Sakura responde que ela já memorizou tudo e que eles podem começar a partida. Durante o jogo, a mãe da Sarada diz que, como alguém que gosta de jogos, ele deve ser uma pessoa bem inteligente. E ele responde que ela também deve ser bem inteligente, já que ela é uma médica. E então, após 4 empates seguidos, Penzilla tira a segunda melhor jogada, e acredita que não tem como a doutora vencê-lo. E ele estava certo. A esposa do Uchiha realmente não conseguiu ganhar dele, mas conseguiu fazer com que eles empatassem pela 5ª vez seguida. E após esse 5º empate, o Penzilla se irrita, e diz que a doutora deve ter trapaceado. E então a Sakura pergunta se ele quer revistá-la, para ter certeza que ela não está escondendo nenhuma carta. Porém, ele recusa e diz que não será necessário. E ela pergunta se ele não quer jogar mais uma partida, e ele responde que não, que 5 empates seguidos já são o bastante. Então entrega a chave do porão para ela. Porém, antes de entregar a chave, ele avisa ela que não é porque o livro está no catálogo que necessariamente ele está lá no porão, pois, enquanto o pessoal reformava o observatório, alguns livros acabaram desaparecendo. E a Sakura então responde que está tudo bem, mas que mesmo assim ela vai querer dar uma olhada. Após essa conversa, o mangá tem uma passagem de tempo, e chega a noite. O casal Sasuzako se encontra para ir até o porão, e Sakura então pergunta se Shiji está bem, pois ele tem ido muito à enfermaria recentemente, e Sasuke responde que ele está bem, e começa a sentir ciúmes da sua esposa. Então ele logo a segura pela mão e coloca uma aliança em seu dedo. E a mãe da Sarada fica extremamente feliz com o presente de seu marido, e fica com a feição bem corada e um pouco abobada. E nesse momento o rival do Naruto troca de assunto, e pergunta à sua amada como ela conseguiu empatar 5 vezes seguidas contra seu colega de cela. E ela responde que memorizou todas as cartas, devido a elas estarem muito desgastadas, e que cada carta possuía sua marca de uso. E assim sendo, ela memorizou a parte de trás das cartas. E durante o jogo, ela olhava a parte de trás das cartas do seu oponente, sabendo assim exatamente as cartas que eles tinham. Então Sasuke pergunta: ué, por que você não ganhou? Ficou só empatando então? E ela responde que se ela ganhasse dele, ele ia querer continuar jogando para sempre. E que era exatamente assim com a Tsunade, pois então ela decidiu só empatar, para que ele se entediasse e não quisesse mais jogar, assim como era com a sua mestra. E após essa conversa, eles finalmente chegam ao porão, e eles acabam tendo sorte, e acham o livro no local indicado pelo catálogo. E assim
assim eles começam a folhear o livro e percebem que o livro foi feito com tintas similares a Kusai usa em Konoha. Ou seja, esse livro foi feito fora do país de Redako, ou algum estrangeiro levou esse livro lá para dentro do país. Portanto, o rival do Naruto deduz que talvez tenha sido o sábio dos 6 caminhos que levou esse livro para dentro do Redako. E Sakura concorda com a dedução, mas diz que por hora isso é apenas uma teoria. E após isso, o casal Sasuzaku percebe que as figuras que estão no livro são as mesmas que estavam nas cartas do jogo das linhas estelares. E esse fato os deixa confuso, se perguntando o que essas pinturas têm a ver com as outras partículas. E nesse momento eles percebem que há algo escondido nas pinturas, pois elas seguem um tipo de padrão baseado nas estrelas, pois cada constelação ali representa um período do ano. E já tem 12 pinturas no livro, cada imagem representa uma constelação, e cada constelação por sua vez representa um mês diferente do ano. Então Sakura se prontifica a ficar responsável por organizar tudo ali no porão e desvendar o enigma que o livro trazia. E seu marido fica satisfeito em poder contar com a sua mulher. Porém, Sasuke acha aquela formação de pintura familiar, mas não sabe da onde. E nesse momento eles encontram um folheto com a mensagem que diz que as estrelas aumentaram. E abaixo dessa frase tinha um símbolo da aldeia da folha. E o casal Sasuzaku fica se perguntando o que aquilo queria dizer. Porém, deixa esse assunto para outro momento e acabam saindo do porão e voltando à parte movimentada do presídio. E assim termina o capítulo 4 de Sasuke Hitsuden. Rapaz, a Sakura mitou demais nesse capítulo, velho. Foi muito legal ver a personagem ser tão bem desenvolvida, como uma mulher inteligente, por exemplo, quando ela memorizou o baralho todo, em poucos segundos. E também como uma mulher bonita, deixando todos os prisioneiros da cadeia abobados, e o Sasuke com ciúmes. E mais que isso, sendo também retratado como a grande ninja que ela é, pois no Naruto Shippuden, ela era tida como uma personagem bobinha, e os fãs também costumam desdenhar muito da personagem. E agora com destaque com o modo como ela vem cumprindo a missão em Redako, eu fico bastante feliz em ver ela sendo protagonista da história, junto do Sasuke. Agora para finalizar, em relação ao Sasuke, o ciúmes bateu forte ali, hein? Foi só ele ver o Shiji dando em cima da sua esposa que logo ele se apressou de colocar uma aliança no dedo dela. E ela, por sua vez, ficou toda boba com esse gesto de afeto dele, pois apesar de ser uma baita mulher, ela sempre foi louca pelo Sasuke, né? E quando ele demonstra que também é louco por ela, aí a máscara de ninja durona dela cai por terra, fi. Gosto bastante desse momento de Sasuzaku deles. Enfim, se vocês querem ficar por dentro do mangá de Sasuke Hitsuden e de outros mangá, se inscreva no canal, pois sempre estamos trazendo conteúdos novos para vocês. E se gostaram do vídeo, deixa o like, pois assim nos encorajam a produzir mais vídeo para vocês. Enfim, por hoje foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Até mais, galera. Fui!